A primeira carta de Pedro, no capítulo 2, um versículo. O versículo é o de número de 16, 1 Pedro 2, 16, diz assim: considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Vamos repetir? Considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Pai querido, Tu conheces o nosso coração, Tu conheces o meu coração, e Tu sabes, Senhor, que eu não tenho capacidade para explicar algo dessa complexidade, a não ser que o Teu Espírito faça isso por mim, a não ser que o Teu Espírito se encarregue de decodificar tudo aquilo que de uma forma ou de outra entre truncado em nossos ouvidos. Por isso, Senhor, a primeira coisa que eu quero pedir é que o Senhor não permita que o inimigo venha nos confundir. Ao contrário, que nós fiquemos atentos à Tua palavra e dando ouvidos ao Teu Espírito Santo, que irá interpretar tudo e fazer com que entendamos da forma que o Senhor quer que nós entendamos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu me lembro que uma vez eu estava no meu trabalho, muitos anos atrás eu trabalhava no comércio, e tinha um colega meu de trabalho que o camarada era um espeto. O que ele gostava de complicar, o que ele gostava de confrontar a gente, tentar desengraçar, fazer perguntas difíceis, desengraçar a gente, era natural dele. Ele não fazia assim, com cara de mal, ele fazia rindo às vezes. E me lembro que, conversando com ele um dia, ele me disse: qual é a vantagem de ser crente? Vocês são crentes? Vocês são escravos, vocês não podem fazer nada. Eu disse: mas quem disse a você que eu não posso fazer nada? Eu disse: eu sei que não pode. Ele não pode fazer nada. E ele citou algumas coisas que não cabem eu citar aqui do púlpito, mas algumas outras coisas eu posso. E ele disse: você não pode ir a uma boate? Eu disse: eu posso. Aí ele mandou uma segunda mais difícil, e quando ele mandou uma mais difícil, eu mandei uma terceira mais complicada. Eu disse que eu posso, inclusive, eu posso roubar, eu posso matar, eu posso adulterar, posso prostituir. Ele disse: não, pera, então você não é crente. Eu digo: o que você entende de crente? Ele disse: não, o que eu sei é que crente não pode fazer nada. Crente não pode dar suas saidinhas. E ele foi dizendo: não pode. E foi falando um monte de bobagem. Eu digo: não, a gente pode fazer isso tudo. E ele ficou encucado com a minha pergunta, e eu estava preparando uma para ele. Daí a pouco, e a conversa continuou, ele ali, não, tem alguma coisa errada. E entre uma palavra e outra, eu esperando a oportunidade para dar o bote, que eu já estava programado para isso, ele tira um cigarro do bolso, acende, e eu falo: rapaz, isso aí traz câncer para o seu pulmão. Aí, olha o que está escrito no maço de cigarro: fumar faz mal à saúde, está escrito aí. Ele disse: eu sei, camarada, isso aí eu sei, mas eu não consigo me ver livre do cigarro, porque você é escravo. Mas eu não sou, porque eu posso fumar
mas eu não quero fumar. Eu posso adulterar e não quero adulterar. Eu posso roubar e estou escolhendo aqui não roubar. Eu posso matar, mas não matei ninguém. Por quê? Porque eu tenho liberdade em Cristo de escolher aquilo que me apraz. Aí eu mandei no versículo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Mas você é um escravo, não é o crente que é o escravo, é você. Porque eu sou convicto, porque Jesus me salvou, e Ele me completa de uma forma tão grande, que eu não tenho nenhuma necessidade dessas coisas todas que você diz, e sei viver sem ela. Ele disse: não, por esse lado, não tem outro lado, só tem esse lado. Hoje eu quero falar sobre liberdade. O título dessa mensagem: a sua liberdade lhe faz bem? Você acha que você é livre? E se você é livre, você está feliz com a sua liberdade? Eu li há muitos anos atrás, num livro não sei qual, de um autor que também não me lembro, mas ele disse que quando foi decretada a abolição da escravatura, alguns escravos não queriam ser libertos, e uns se deram muito mal porque foram libertos, porque não estavam acostumados a serem libertos. Obviamente, irmãos, eu não estou fazendo apologia nem a um, nem a outra, nem a escravidão e nem a liberdade. Eu estou narrando o que o livro está dizendo. O que ele quis dizer? Que os escravos se acostumaram tanto a serem escravos, que quando deu liberdade, eles não sabiam o que fazer com a liberdade. Há muita gente que aceitou Jesus e recebeu. Lá em Gálatas fala que nós nos tornamos livres, por Cristo nós fomos livres, mas as pessoas entortaram esse entendimento. Eu quero falar hoje da liberdade que me interessa, não a liberdade egocêntrica. Qual é a liberdade egocêntrica? Aquela liberdade onde eu sou o centro para essa liberdade. Eu quero falar da liberdade cristocêntrica, na liberdade onde eu estou inserido nela, porque Cristo me deu essa liberdade, e já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Posso ouvir 2 améns? Eu anotei aqui 3 coisas, pelo menos, para a gente conversar um pouquinho. E vamos ver se nós conseguimos entender essa liberdade. É uma linha tênue. Porque quando a gente fala em liberdade, a gente pensa: eu sou dono do meu nariz. A primeira coisa errada na liberdade é que você não é o dono da sua vida. Jesus te comprou para você ser livre como servo. É a primeira situação que eu vejo a Bíblia me chamando de servo, e eu sou livre. Porque servo é escravo. Parece que a Bíblia errou aqui. Ele me chama de servo, mas eu sou livre. Então, quando Ele me compra e me dá a liberdade, Ele me dá a liberdade contra o maligno, para começar a conversa. A liberdade de eu dizer: eu não preciso mais dizer, é alguém que comprou a minha dívida. Imagine que eu devia a um mafioso, como eu já contei aqui, e alguém chegou lá e comprou a minha dívida do mafioso, e eu não devo mais 1 centavo a esse mafioso. Antes eu escondia e queria passar de longe, porque eu não tinha o dinheiro para pagá-lo, mas agora eu passo e eu tenho liberdade de passar na frente dele, porque eu já não lhe devo mais nada, eu sou livre. Por quê? Eu sou livre porque Jesus me comprou, então agora eu pertenço a Ele. É dessa liberdade que eu quero falar. E essa liberdade é muito perigosa, porque ela vem atrelada, perigosa no bom sentido, ela vem atrelada à graça. Eu quero fazer outra comparação. Quando você é uma criança, quando você é jovem, os jovens que estão aqui, que moram na casa dos seus pais, de uma certa forma, você não precisa se preocupar com muitas coisas da sua vida. Por exemplo, os jovens aqui que não trabalham, os adolescentes, vocês não têm que preocupar. Se seus pais não virem, no máximo que vai acontecer: pai, mãe, eu estou precisando de uma camisa, minha camisa já está puída, minha calça está curta, ela virou bermuda, meu sapato está rasgado. O máximo que vai acontecer é isso. E seus pais vão fazer com que você tenha. Pode não ter na hora, às vezes falta um recurso, mas isso não entremos agora nesse detalhe, mas você vai ter.
Mas agora você se casa e sai de casa, você é responsável para prover na sua casa. Agora você vai ter a liberdade de escolha, e ela é perigosa, ela é mais séria, porque agora ninguém está na sua cabeça mandando, não deve, pelo menos não deve. A Bíblia diz que não largue o homem à casa do seu pai e sua mãe, e junte-se à sua mulher, e os dois tornem-se uma só carne. O que eu quero dizer é que agora você é responsável pela sua vida, nesse sentido. Mas você não é dono da sua vida, você continua tendo alguém acima de você para gerir essa vida em liberdade. Mas para aqueles que queriam algo mais prático, nós vamos falar sobre 3 pontos aqui que nós temos que ter cuidado. Por exemplo, você acha que tem liberdade para pedir. Eu tenho liberdade para pedir a Deus. Eu entro na presença de Deus, eu tenho liberdade. E eu peço a Deus. Cuidado com o que você pede a Deus. Pode ser que você esteja numa situação, num embate com alguém, e você diz, Deus, eu quero justiça. Cuidado com esse pedido, porque a justiça virá para ele e para você. E você precisa ter liberdade para entender onde você se encaixa. Você tem certeza de que Deus pode ser justo com você? Você pode pedir a unção do Espírito Santo. Não, eu estou clamando aqui, eu quero pedir a unção do Espírito Santo sobre a minha vida. Sabe o que representa isso na sua vida diária? Quando Ele te ungir e te capacitar, você estará a serviço do Rei o tempo todo. Essa noite aconteceu uma coisa estranha comigo. Um mosquito, um pernilongo me acordou. Você conhece alguma coisa mais chata do que um pernilongo? Aí você dá um tapa, aí um cadinho, pronto, matei ele. Um cadinho ele volta, e vem na tua orelha, aí você bate na orelha. Aí você não quer se levantar, você está vendo que é de madrugada, eu preciso dormir, amanhã é domingo, ou hoje é domingo, já era de madrugada, hoje é domingo, daqui a pouco eu tenho que estar pregando. E se eu levantar, eu vou ter que acender a luz. E nisso passaram uns 10 minutos, mais ou menos, e o mosquito dava um voo rasante, até que eu não aguentei, acendi a luz, fui lá no outro quarto, peguei aquele spray lá de matar mosquito, e fiquei, a coisa mais engraçada do mundo. Eu fiquei procurando o abençoado. E eu olhava para o teto, porque às vezes eu olho assim, ele estava lá no teto, olho na parede. E de repente, irmãos, foi uma cena hilariante. Eu estou assim, escutei ele passar aqui perto. Eu não via o danado do mosquito. Eu não via. Eu dei um pulo para trás e ficou quieto. Eu assim, irmãos, aí eu falei assim, esse camarada foi para o lado de lá da cama. Aí eu vou para o lado de lá da cama. Não vi e nem escutei o barulho. Eu falei assim, mas não preciso. Emiti o jato de... Daqui a pouco eu olhei, estava ele lá no chão. Eu falei, aí, vou dormir. Que dia que eu durmo? Não conseguia dormir. Aí comecei a me lembrar da igreja. Aí comecei a lembrar dos irmãos que estão passando dificuldade, os irmãos que estão aqui têm me pedido oração. Hoje foi um dia que eu orei muito por vocês, graças ao mosquito. Orei pela igreja, orei pelas obras da igreja, orei por pessoas que estão enfermas, orei pelo nosso país de novo. Irmãos, já eram mais de 5 e pouca da manhã, já estava mais claro, e eu estava ali. Mas com 15, 20 minutos que eu estava orando, e hoje eu orei muito, hein, irmãos? Com 15 ou 20 minutos que eu não estou falando isso para os irmãos saberem que eu oro de madrugada, eu não preciso disso. Estou dizendo o que envolve você pedir um dia ao Espírito Santo, Senhor, fala comigo. E no hospital, toda madrugada, eu falei, Senhor, eu estou aqui, pode falar comigo. Fala comigo. E hoje ele pergunta assim, só porque você não está no hospital, eu não posso falar contigo? Eu quero falar contigo. E eu orei e fiquei pensando, falei assim, bendito mosquito. Porque eu não sei, se ele não tivesse me atazanado os ouvidos, se eu teria guardado.
se eu teria perdido o sono. Estava cansado, fui dormir cansado. Por que eu acordei? Porque eu tenho um compromisso com Deus, e eu aprendi isso todas as vezes que eu perco o sono de madrugada. Com certeza Deus está querendo me usar para falar comigo, ou através de mim, para alguém que eu interceda, e isso vale para mim e para você. Isso não é uma regra para o Isaías Mendes, é uma regra para todo servo de Deus. Anote isso daí. Se você não acreditar, vá checar na Bíblia, e se você não achar na Bíblia, acredite em si mesmo. Por que é isso? Porque nós somos feituras dele, nós somos ovelhas do seu pastoreio, e ele zela e vela por nós. Então, quando você pede, você cuidado com o que você pede. Você tem, mas eu tenho liberdade. Cuidado com essa sua liberdade, porque você vai pedir e o Senhor vai te atender e você vai ser usado. Agora, não se preocupar, pastor, então eu não quero pedir. Você perde a sua liberdade, a liberdade de usar a sua vida para usar a sua vida em prol do reino, das pessoas que precisam. Então, peça sabendo, eu vou pedir, e no momento que o Senhor aceitar, Ele tem o comando. Note que você tem liberdade de pedir, e Ele tem a liberdade de te usar da forma que Ele bem lhe entender, lhe couber. Você tem liberdade para falar, mas pense bem antes de falar. Em Provérbios 21, 23, diz que quem reflete, quem pensa, antes de falar, evita muitos dissabores e sofrimentos. Lá na roça, meu pai falava, quem fala muito, dá bom dia a cavalo. É um provérbio da roça. Esse é o provérbio da Bíblia, 21, 23. E em Mateus 12, 36 e 37, esses dois versículos, interessante porque ele está dentro de um contexto. A gente lendo só o versículo, a gente pode até achar que Deus estava sendo duro, que Jesus estava sendo duro, mas olha só que interessante, Mateus 12, 36 a 37, diz assim, olha: por isso vos afirmo que de toda a palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. O que significa isso? Isso significa que eu tenho que ter muito cuidado com a liberdade que eu tenho para falar, que eu posso estar blasfemando com a minha liberdade. E aqui dentro desse contexto, está falando sobre o pecado imperdoável, a partir do versículo 22, Jesus está falando sobre isso. Quando as pessoas vendo ele expulsar demônio, dizem, ele expulsa demônio em nome do Beelzebu. E ele responde no versículo 26, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio. Como poderá então subsistir o seu reino? Amados, quando nós falamos o que queremos, nós ouvimos o que não queremos. Quando nós falamos o que temos vontade, porque temos liberdade, quem manda na minha vida sou eu, nós temos que ter cuidado com isso, porque no mundo espiritual, há um que escuta todas essas coisas, e o nome dele é D-I-A-B-O, diabo. E ele está atento a tudo que nós falamos. Não significa que eu falo o diabo me pega, mas que a insistência ou a inobservância de cuidar disso, a falta de cuidado com as coisas que eu falo porque eu tenho liberdade, pode me levar para um beco sem saída, para um poço sem fundo. Você blasfemar, você pode falar e de repente está blasfemando contra o Espírito. Cuidado, isso é perigoso. É o único pecado que não há perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não há perdão. Segundo,
Você tem liberdade para não se importar com as coisas pequenas. Você tem liberdade, isso é coisa pequena. Mas eu te digo, se importe com as coisas pequenas. Eu tive um diretor, num banco que eu trabalhei, e ele dizia que nós temos que tomar conta dos tostões, dos centavos, porque os milhões, por si só, tomam conta deles. Você, meu Deus, onde é que eu coloquei meus... Se bem que isso aí teve a moda, o pessoal, a minha conta, 10 milhões, não sei, eu não sabia que eu tinha esse dinheiro, mas isso aí é outra conversa, enfim, né? Mas você, onde é que eu coloquei 10 reais, 15 reais? Esse você tem que controlar. Não é verdade? Ele dizia isso. Porque você não vai lembrar, onde eu coloquei meus 3 milhões de reais? Você não vai esquecer isso. Ele por si só, você vai receber um contato do banco. O banco, olha, apliquei seus 3 milhões. Está lá no banco, eu nem lembrava. Está lá. Mas as pequenas coisas, eu digo, são essas que vão tomar volume. E às vezes elas não mudam de peso, não mudam de tamanho, mas elas te vencem. Diz que um professor, isso eu li em algum lugar, não é minha ilustração, chegou numa sala de aula, pegou uma taça de cristal, colocou água dentro dela e disse assim: quantos de vocês acham que pesa essa taça? E alguém respondeu, não sei, 300 gramas, 250? Por volta de 300 gramas. Alguém pode vir aqui levantar essa taça? E veio um aluno e pegou a taça e levantou. Levanta mais alto, ergue, assim. Pronto, fica aí. Posso baixar? Não, fica com ela. Passado algum tempo, posso baixar, professor? Não, continua com ela erguida. E passou mais um pouco. Professor, eu acho que já acabou. Eu disse, não, você não aguenta mais? Não, aguenta, então segura. Mas chegou um tempo que ele disse assim, eu não estou aguentando mais, o meu braço cansou, eu tenho que dispensar. Continua pesando 300 gramas. Não mudou. Mas o que aconteceu é que a sua insistência em segurar aquilo ali que era pequeno, tornou o seu braço cansado. É a mesma coisa com aquilo, as pequenas coisas que nos afetam. Quando nós usamos a nossa liberdade para dizer, eu decido, deixa para lá, isso não faz, eu tenho liberdade, eu faço o que eu quero, isso não tem problema na minha vida. Você pode estar cavando um precipício para a sua própria vida. Qual é a condição, qual é a solução, pastor? Elimine de uma vez por todas. Você tem liberdade para não se importar com as pequenas coisas, mas com o tempo e a repetição, ela vai te vencer na repetição. Elas podem ficar pesadas, elas podem te vencer. Não é bom que você use a sua liberdade para as coisas que podem te machucar depois. Inicialmente pode não parecer. Inicialmente pode não parecer, mas com a repetição, um vício, um lugar que você vai, uma vez, não teve problema, mas agora você ficou com vontade de ir pela segunda vez, opa, na terceira vez, e daqui a pouco, algo que era inofensivo pode destruir a sua vida. Quantos estão entendendo isso? Mas você tem liberdade de dizer eu não quero, e você tem liberdade de dizer eu quero, tanto faz, uma coisa insignificante. Escolha o que você deve fazer. Você tem liberdade. A terceira coisa, você tem liberdade de escolher o seu modo de vida, mas uma vez escolhido, os resultados virão de acordo com a sua escolha. Isso aí a gente até pregou aqui, né? A consequência. Outra vez a gente fala, você pode escolher plantar o que você quiser, mas você não pode escolher o fruto que vai dar. Uma vez que você plantou pé de manga, uma semente de manga, vai nascer manga, não vai nascer jabuticaba. E uma vez que você plantou pera, não vai nascer manga, vai nascer pera. E o Senhor nos dá essa liberdade de escolha, mas Ele sempre estando na nossa vida. Note que eu comecei falando que não é uma liberdade egocêntrica, é uma liberdade onde eu esteja à vontade e todas as coisas cooperam para mim. Ah, mas tem um versículo, pastor, que diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O versículo não termina aí. Para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. O propósito é dele.
A Vivian hoje na escola, eu estava aqui, ela falando, né? Nada é para você, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E todas não lhe deixam uma margem de alguma coisa para você. E quando nós somos beneficiados, é que nós estamos inseridos, pregamos isso aqui quando estudamos Efésios, eu estou dentro desse vagão que está indo para o céu. Então esse vagão, não eu, esse vagão, ele está predestinado aí, é dele, nada vai fazer voltar atrás, ele tem um plano de salvação, ele quer levar. Agora as pessoas que estiverem aqui dentro, irão, e as pessoas que não estiverem aqui dentro, não irão, é uma escolha sua. Mas se você estiver ali dentro, você está contemplado com toda a sorte de benefícios. Por exemplo, você escolhe morar em uma região fria ou quente. Escolheu. Você não pode alterar o clima. Lá é frio, você não pode alterar. Então não adianta você dizer assim, mas que coisa, que frio, ou a cidade fria, mas você escolheu morar ali. Então você precisa se equipar para morar ali. A sua liberdade foi de escolher morar num lugar frio. Agora você não tem liberdade de escolher o tipo de roupa. O tipo de roupa que você tem que escolher é uma roupa que te esquente. Você está entendendo isso? Eu não disse, é uma coisa que parece que é simples, e depois complicado, e depois volta a ser simples. Nós estamos naquele afã de dizer, estamos na época da graça, estamos na dispensação da graça, e tudo é liberdade, eu posso todas as coisas, eu posso fazer tudo, porque a graça me deu liberdade de fazer tudo, inclusive de pecar, e deu mesmo. Porque antes, pela lei, você pecava e morria. Tinha uma lei, opa, não posso passar daqui. E às vezes nós nos esquecemos e estamos entrando nesse tempo da lei e chegamos ao pastor ou algum irmão e diz assim, pastor, é pecado eu fazer isso assim, assim? Mas por que você está me perguntando? Você está com vontade de fazer isso? Estou, mas eu queria saber se é pecado. Você já pecou? Porque você já está com vontade? Igual aquele time que vai disputar o campeonato com o regulamento debaixo do braço. Quantos gols eu posso levar? Pode levar até 3 gols. Gente, não passa de 3 gols. O que é isso? Você já imaginou? Eu tenho que jogar para vencer e não para levar 3 gols. Você tem a liberdade de casar-se ou de ficar solteiro. Mas no momento que você casa, você tem que viver como casado. Você não tem liberdade de fazer as coisas que você quer, porque agora você não é mais solteiro, você é casado. É uma palavra aqui para os casais. Alô? Quando você era solteiro, você ia para onde você queria, no que tange a mulher, a namorada, e dependendo de alguns, não ia muito também não, porque a namorada a gente controlava. Você foi aonde? Que hora você chegou? Você casou porque quis, né? Mas ela já te controlava. Mas quando você casa, você não pode viver mais aquela vida de solteiro. A Bíblia te condena a você viver aquela vida de solteiro. Não estou significando, estou dizendo que você não pode dizer assim, amor, eu vou ali, vou jogar uma bola, não é isso. Mas você não tem o direito perante a palavra, porque você se tornou uma só carne. E uma carne, quando ela vai para o lugar, a outra carne que faz parte dessa carne, e os dois são uma só carne, ela precisa saber. Vamos lá. Imagine que o casal esteja aqui, um é a perna esquerda e outro é a perna direita, porque fazemos parte do mesmo corpo, somos parte do corpo. A esquerda diga assim, eu vou ali na sala de som, e o direito, eu vou lá beber água. Não dá, irmão. Essa diz assim, então eu vou com você, depois você vai lá comigo beber água, eu vou. Então vamos 2 para a sala de som. Irmãos, obviamente que eu não estou dizendo assim, eu quero ir ao futebol, é a mulher diz, eu vou com você, depois você vai comigo ao cabeleireiro. Não é isso. Eu estou falando para uma plateia seleta. Amém ou não amém? Amém. Uma plateia seleta. O que é que eu estou dizendo? Que a nossa vida, quando nós decidimos nos casar, por que eu estou falando em casamento? Você vai entender já. Nós temos que dar satisfação, sim, por questão bíblica. Olha, eu preciso ir lá, eu estou chegando, está tudo bem aí, e nem você é lá e eu sou aqui, não.
Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa vida com Cristo é um casamento. A igreja vai casar-se com Jesus, estamos noivos, estamos aguardando a volta do noivo, ou não. E eu não posso, como igreja, fazer o que eu bem entendo. A igreja não pode fazer o que o pastor quer fazer. A igreja não pode fazer o que a liderança quer fazer. A igreja não pode fazer o que 2 ou 3 dizimistas com dízimo de 20 mil reais por mês quer fazer. A igreja não pode fazer o que as crianças querem fazer. A igreja é dirigida pelo Espírito Santo. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Nós precisamos estar alinhados. Então, a minha liberdade é estar ligado a Cristo. Você pode escolher seu modo de vida. Não, eu resolvi o seguinte: eu não vou trabalhar todos os dias, vou trabalhar uma vez ou outra, e eu sei que Deus é bondoso, Ele vai me suprir. A Bíblia diz que Ele me supre em todas as minhas necessidades, é verdade. Agora, cuidado, o que você acha que seja necessidade e o que Deus acha que seja necessidade. O salmista, no Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor e de nada eu sentirei falta. Ele está dizendo o seguinte: se eu não tiver, é porque eu não preciso. E se eu precisar, eu terei. Por quê? Porque o meu pastor é o Senhor. Entenderam isso, irmãos? Então você pode escolher trabalhar, escolher não trabalhar. Mas você não pode escolher não trabalhar e receber todas as coisas. Por quê? Você precisa ter fé para isso. Ah, não, eu não vou trabalhar. Você tem fé para estar em casa e alguém vir trazer para você, os corvos trazerem para você o pão e a carne? Você tem liberdade para não escolher trabalhar, mas você tem condição de arcar com essa liberdade? Você pode escolher: olha, eu escolhi o seguinte, eu não me comunico com ninguém. Aliás, o povinho chato, você junta com 2 ou 3, só ouve bobagem. Eu resolvi viver isolado. Você tem essa liberdade. Agora, você está preparado para viver isolado? Cuidado com essa liberdade. A pergunta que não quer calar é: sua liberdade lhe faz bem? Mas eu tenho uma boa notícia. Você tem tanta liberdade que entre a vida e a morte, você pode escolher a vida. Você hoje tem essa liberdade de escolher a vida. Antes você não tinha liberdade. Escolhiam por você. Agora, pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, não é dom de vocês, vem de Deus, para que ninguém se vanglorie. Você pode escolher entre a bênção e a maldição, você pode escolher a bênção. Mas antes você não podia. A Bíblia diz que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. E a Bíblia diz que Jesus morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Você e eu éramos malditos. E agora você tem a liberdade de dizer: eu quero a bênção. Mas quem te deu essa liberdade? Deus, através de Jesus. Ele disse assim: vocês estão diante da bênção e da maldição. Escolha a bênção. Mas você pode escolher a maldição. Você pode escolher ser livre de toda acusação de Satanás e andar em novidade de vida. Que espetáculo isso! Eu acho que você não entendeu, que senão vocês vão dar um brado e quer quebrar tudo quanto é teto que tem aqui. Eu vou repetir devagar. Você pode escolher ser livre de toda acusação de Satanás e andar em novidade de vida. Você entendeu o que eu falei? Mesmo. Se eu perguntar, você levanta e fala o que eu falei? Não vou fazer isso. Você tem essa liberdade de dizer assim: nenhum peso há mais sobre mim, porque eu tenho um que me livrou do jugo de Satanás. Eu tenho um que me livrou das trevas, e eu tenho condição de escolher sair dessa acusação. Eu escolho um jugo que é leve, é suave. Eu escolho uma carga que é leve.
um fardo que é leve, eu tenho condição de escolher. Mas as pessoas que não estão em Cristo não têm escolha. O mundo lhes oprime e diz, é essa carga. Quantas vezes eu passo aí, você passa, nós vemos na rua pessoas que nitidamente são amaldiçoadas, malditas, estão drogados, bêbados, caindo pelas ruas, machucados, pessoas brigando, ou às vezes não nenhum desses, mas você tem um vizinho que você diz, meu Deus, parece que ali é o inferno. O capeta mora ao lado, não é possível, só tem pancadaria, palavrão, briga, o tempo todo. Por quê? Porque essa pessoa ainda não lhe foi dada a ela ou a elas a condição de dizer, sou liberto, porque o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo. Eu estou cutucando o inferno. O inimigo deve dizer, você não tinha que falar essas coisas, as pessoas vão saber e vão ser livres. Mas é exatamente isso, talvez você está pensando que seja livre, você está acorrentado e não sabe. Você não consegue dormir, porque o inimigo te acusa. Mas como é que eu posso fazer isso? Você confessa que Jesus é o seu Senhor e Ele liberta você de todas as amarras. Você pode escolher ter um ajudador confiável e poderoso, o Espírito Santo. Você pode escolher. Lucas 21:15, ele diz, porque Jesus falando, eu colocarei as devidas palavras em vossa boca e vos concederei sabedoria, a que não conseguirão resistir ou contradizer todos os que vierem a se opor a vós. Você tem a liberdade de escolher esse ajudador, esse Espírito Santo. Amados, eu tenho visto ao longo dos anos, no meu ministério, na minha caminhada cristã, não somente como pastor, mas como vida cristã, de antes de ser pastor, eu tenho visto pessoas que são crentes de berço e desde não sei quantos anos são acorrentadas, porque não souberam tomar posse da sua liberdade. Me lembro uma vez, irmãos, que eu fui pregar numa igreja, peço licença para não dizer o nome da denominação, e eu vim para casa muito chocado, eu vim para casa, existiam umas coisas na vida da gente, ou existem umas coisas na vida da gente, não é que a gente somatiza, a gente vem, como é que é possível? Como é que é possível? Como é que é possível? E eu me lembro que naquele dia, eu chorei muito. Essa igreja em São João de Meriti. Eu não sei como é que isso é possível, mas eu vi, então eu tenho que dizer que é possível. Quando eu fiz o apelo para vir à frente, veio a mulher do pastor, talvez com 60 anos de idade. Eu tinha meus 40. E nós fomos orar pelas pessoas. Nem sempre a gente pergunta, mas a gente aprende que algumas coisas você tem que perguntar. A mulher do pastor, a senhora quer que eu ore alguma coisa específica? E ela disse, quero. Eu quero pedir a Deus que eu consiga dormir, tem 40 anos que eu não durmo. Eu disse, como é que é? Há 40 anos eu não durmo. E como é que a senhora vive? Eu não vivo. Irmãos, na mesma hora veio na minha cabeça, essa mulher não pode ser mulher do pastor, então o marido dela não é um pastor, na mesma hora. Mas o Espírito Santo, não. O povo que estava no Egito era todo o povo de Deus. Olha que Deus falou no meio da sarça, falou com Moisés, lá em Êxodo 3. Tenho ouvido o gemido do meu povo, e eu mesmo desci para libertá-lo. Era o povo de Deus que era escravo há 400 anos.
que Satanás fez com essa pessoa? Ele a oprimiu, ele mentiu certamente, ou disse assim, não, você não precisa dormir, você é crente, crente não dorme, crente não, é anjo, anjo não dorme, eu não sei o que ele falou, mas ele acorrentou essa pessoa. Irmãos, os irmãos me conhecem, e quem não me conhece, fique com a sua dúvida. Mas eu falei, irmã, a senhora quer ser liberta? Eu disse, eu quero. Quando? Ah, se possível hoje. A senhora hoje vai dormir, agora avisa o teu marido, porque a senhora vai dormir demais. Ela riu, falou assim, quem dera. Eu digo, vem na minha fé. Eu orei para aquela irmã. Mas eu me dei uma dó, irmãos. Imagine uma pessoa com 60, 60 e poucos anos e diz para você, eu não durmo há 40 anos. E quando você olha, agora você está entendendo essa olheira. Agora você está entendendo essa carga. Eu estava ali há 2 dias fazendo um trabalho e eu senti a pessoa, parecia que tinha algo subindo sobre os ombros dela. E nós oramos. E eu falei, a senhora tem fé? Se o senhor não tivesse, eu não estava aqui no altar. E ela veio, foi uma das primeiras. E imagina a minha situação, o pastor vendo, eu sou a esposa dele. Meu Deus do céu, eu vou sair daqui hoje, eu vou entrar dentro do buraco, vou embora. Acho que o pastor nunca mais me chama aqui. Mas não. Houve humildade de ambas as partes. Aquela mulher tomou posse da libertação dela. Tempos depois eu encontrei, quase que eu falo o lugar onde encontrei, os irmãos iam saber qual era, é melhor não falar, né? Eu encontrei num evento, e nesse evento ela disse assim, irmão Isaías, eu não quero outra vida, o que eu durmo agora é brincadeira. Eu estou contando um episódio, eu já vi outros casos, já vi acontecer, já ministrei em outros, e já vi outros, isso não é o Isaías. Por favor, não pense nisso, porque senão você está lascado. O que o inimigo quer é que você pense que sou eu. E você tem liberdade de pensar que sou eu. Mas se eu fosse você, eu pensaria que é o Espírito Santo. A sua liberdade é sua aliada no seu crescimento e amadurecimento? Eu estou te perguntando. A sua liberdade te faz crescer e amadurecer? Ou ela é obstáculo para você obter uma disciplina espiritual? Você é tão livre que você faz o que quer na hora que quer, e tudo que você faz é tudo contrário ao que Deus quer. Traduzido isso aí. Em outras palavras, a sua liberdade te traz segurança em suas escolhas, ou é uma grande inimiga para você ser um vitorioso? A sua liberdade é uma aliada sua, ou é uma escora, ou é uma pedra que te segura? Quero orar nesta noite por libertação. Quero orar nessa noite por liberdade no Senhor. Liberdade no Espírito, onde você vai ter coragem de dizer, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Nós temos um corinho de Sou Livre, tem um monte, né? Vamos cantar um corinho de Sou Livre? Hein? Vamos lá? Vamos chegar, não tem problema não. Irmãos, eu